coisa. Muito bem, meus amigos, estamos começando agora o programa Simara Ellery, da nossa Camaçari TV, ao meio-dia. Acerte seu relógio, hein? Pois é, meus amigos, quer entrar em contato conosco? Não tem problema. 3040 2700, estamos aqui ao seu inteiro dispor, ok? Amigos, hoje é Dia Nacional de Combate ao Fumo. E no Dia Nacional de Combate ao Fumo, comemorado nesta quarta-feira, dia 29, uma notícia parece estar na contramão das campanhas e esforços antitabagistas do governo. Apesar de sancionada em 15 de dezembro de 2011 pela presidente Dilma Rousseff, a lei que proíbe o fumo em locais coletivos, fechados, privados ou públicos, e os fumódromos, que são aquelas áreas reservadas a fumantes, ainda não foi regulamentada. A regulamentação prevê, por exemplo, penalidades em caso de desrespeito à lei. De acordo com o Ministério da Saúde, o texto ainda está em fase de produção e não há previsão de quando ficará pronto. E isso porque foi no dia 15 de dezembro do ano passado, né, 2011. Atualmente, as legislações estaduais de 7 estados impedem o fumo em locais fechados, seguindo a norma nacional, que já está em 18 estados, né? Os estados de Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Roraima, Paraíba, Paraná, têm lei estadual antifumo que proíbe o cigarro em lugares fechados, como bares, restaurantes e boates. Os fumódromos são permitidos na Bahia. O Acre, Piauí, Rio Grande do Norte têm projetos de lei para a criação de ambientes livres de tabaco desde 2009. Começaram bem antes do dia 15 de dezembro de 2011, quando foi sancionada. Aqui na Bahia, como eu acabei de falar agora, o fumódromo são permitidos. Você vai no restaurante, às vezes eles perguntam, aonde é fumante ou não fumante? Então, quem for fumante, senta aqui na mesa, vizinha a outra. Não, mas tem lugares que não pode mesmo. Era como iniciou, por exemplo, isso tudo iniciou também nos aviões. Aí dizia, quem senta à direita são os não fumantes, à esquerda os fumantes. Quer dizer, olha, imagine tudo numa caixa fechada. Eu sei que você vai dizer que tem renovação do ar, mas não importa, quem está fumando todo o tempo, tem gente que é nervosa e fica, acende um. Depois começou-se a fumar em banheiro também não pode. E acabou-se tudo isso. Tem que acabar. Agora, você abre uma carteira, quando você vê na parte de trás de uma carteira de cigarro, é o terror você olhar o que faz a pessoa que é viciada, o que acontece com as pessoas viciadas em fumo. Mas acontece que quem compra a carteira nem olha nem atrás, entendeu? Abre aqui na frente, bota no bolso, a parte que não é para ver, nem vai ver. Não adianta, não ver. E é a mesma coisa que estão querendo fazer agora também com a garrafa de bebidas, mostrar os males que causam as bebidas. Então, mas por aí, agora o que eu fico triste é que, apesar de sancionada nesse tempo todo, a lei que proíbe o fumo em locais fechados, ainda não foi regulamentada. Mas aqui fica, então, o nosso lembrete. Para que fumar? E se você prestar atenção, já diminuiu muito. Antigamente a gente passava na rua, ou então um carro que estava parado do nosso lado, e a gente via a turma fumando, né, caminhando na calçada, ou na sala de espera de um teatro, de um cinema, ou mesmo nas lojas, nos supermercados, nos carros, nos ônibus, e agora nós não vemos tanto assim. E por incrível que pareça, você vê mais mulheres com um cigarro na mão na rua do que o próprio homem. Mas é uma colocação e um lembrete daqui do dia do combate ao fumo. Aqui em Camaçari teve também uma palestra que nós filmamos, mas amanhã nós vamos passar e vamos, porque foi hoje, então não deu para ser editada. Bom, meus amigos, vamos em frente, o programa. Impostômetro atinge R$ 1 trilhão
nesta quarta-feira. E o impostômetro foi criado onde você tem determinados lugares que tudo que vai para o imposto de renda que você paga vai saindo numa máquina e todo mundo sabe quanto já foi arrecadado de imposto. A gente vê muito isso também nos Estados Unidos, né? Determinados lugares, você vai passando assim nas esquinas, aí vem vendo sempre mudando, quer dizer, sempre pessoas estão comprando e os impostos estão sendo pagos. Mas o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo alcançará R$1 trilhão, exatamente quanto os ponteiros de hoje dos nossos relógios baterem 16 horas e 30 minutos, quer dizer, às 4h30 da tarde. 15 dias mais cedo do que em 2011, segundo informações divulgadas pela Associação Comercial de São Paulo, que a gente chama de ACSP. Esse valor é correspondente a impostos federais, estaduais e municipais, pagos por todos os brasileiros desde 1º de janeiro de 2012. E segundo a ACSP, no dia 31 de dezembro, o impostômetro deve atingir a marca de 1 trilhão e 600 bilhões de reais, arrecadação recorde desde a criação do medidor, que foi no ano de 2005. E no ano da sua criação, quer dizer, no ano de 2005, o impostômetro atingiu cerca de 750 bilhões de reais. Ou seja, houve um crescimento de cerca de 100% em 7 anos. É isso, é o dinheiro, é o quanto o povo brasileiro coloca, portanto, ali, paga de impostos, né? Nós estamos ali, se não entre os maiores, entre países que mais pagam imposto. O brasileiro é sugado. E quando você vê o dinheiro indo em mensalinho, mensalão, em desvio através de construções de estradas, em construções de coisas feitas pelos órgãos públicos, aí deixa a gente completamente irritada. Eu fico, porque a gente não vê melhorar a educação, a gente não vê melhorar a saúde, a gente não vê melhorar a segurança, e agora que está com esse negócio de construir casa, mas vamos ver, mas de qualquer maneira constrói-se casa, mas a cada ano as pessoas vão casando e vão querendo mais casa, vão querer mais casa. Nós temos sim que investir primeiramente, maciçamente, na educação. Porque tendo educação, você melhora a saúde, porque você começa a ter noções maiores de higiene, né? Então, a profilaxia da doença vem daí. Nós temos que cuidar para que a gente não adoeça, né? Então, nós teremos mais segurança, porque à medida que você estuda, meu amigo, você então não vai ter problema de dificuldade de arranjar emprego e não vai acabar se envolvendo, sendo mula, levando drogas, entendeu? Para poder ajudar a sua família. Eu dei ontem uma notícia dizendo que 132 familiares, quer dizer, famílias, entendeu? São ali tendo como seu arrimo, o seu chefe de família, garotos de 12 e 14 anos. Meninos ainda, que podiam estar na rua jogando futebol ou saltando pipa, está já saindo para trazer dinheiro para poder alimentar a mãe com os seus irmãozinhos. Mas é por aí, a educação. E amanhã, como estará esse menino? Amanhã, talvez, a pouca idade dele, daqui a pouco está um rapazinho e já não vai mais poder, já não vai ter mais facilidade de ir para um sinaleiro conseguir dinheiro. Aí vai querer se empregar, aí cadê os estudos? Estudava onde? Porque você sabe, a Skin Cariol está aqui. O governador inaugurando mais aqui a Skin Cariol, ela está agora, cresceu a Skin Cariol e está investindo mais 400 milhões de reais na Skin Cariol. Mais emprego, sim. Mas até para você ser daquelas pessoas que vai ali pegar as caixas, você tem que ter o 2º grau completo. Até para você colocar, encaixotar as coisas, você vai ter que ter o 2º grau completo, já começa daí. Então aí você quer uma coisinha melhor, perguntam logo, como é que está você? Como é que com relação, você sabe trabalhar com o computador? Não, senhor. Então vai ser difícil você trabalhar com o computador. Então,
É isso, a vida é assim. Bom, meus amigos, falamos nisso tudo, vamos falar em eleição um pouquinho? Vamos lá. O PSDB receberá correção do fundo partidário retroativa a julho, decide o Tribunal Superior Eleitoral. Eu sou contra. Infelizmente, eu sou uma andorinha e que não faz verão. Então, o tribunal decidiu ontem, por maioria, que o PSD terá direito de receber correção de sua cota do fundo partidário retroativa a julho deste ano. No final de junho, a Corte já havia determinado que a legenda PSD teria direito a uma fatia maior do fundo proporcional ao número de votos conseguidos pelos candidatos à Câmara Federal que migraram para essa legenda. A mudança fez o PSD, o partido mais novo do Brasil, legalizado, né, criado ali pelo prefeito de São Paulo, ele fez com que, e aqui na Bahia, o presidente do PSD é o vice-governador do estado, Otto Alencar, então a mudança fez o PSD saltar da cota mínima de R$40 mil, que recebia, para aproximadamente R$1 milhão. E como o acórdão relativo à decisão foi publicado apenas nesta segunda-feira, anteontem, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu indicar o pagamento retroativo referente aos últimos 2 meses. Os recursos do fundo partidários são distribuídos da seguinte forma: 5% de maneira igualitária entre as legendas. Todas recebem já esse 5%, igualitário. Aí, e os outros 95% é dado de acordo com a proporção dos votos obtidos na última eleição para a Câmara dos Deputados, para a Câmara Federal. Então, qual é o maior partido, ele recebe mais. E assim vai diminuindo de acordo com o número daqueles eleitos para aquele partido. O PSDB, aí é que eu não concordo, não disputou o último pleito. A última eleição, ele não existia ainda. Mas ele venceu a disputa judicial para entrar também nesse reparte dos 95%, já que muitos políticos eleitos em 2010 mudaram para a nova sigla. Onde mais saiu, quem mais perdeu, foi o DEM, foi o PSDB, foi o PMDB, esses perderam bastante, né? E o novo partido, hoje, é o 3º maior partido, portanto, do país. Aí, o que eu quero dizer para vocês é que essas pessoas que saíram dos seus partidos, no qual foram eleitos, eles receberam aquela legenda. Então, se eles saíram daqui e foram para um novo partido, eles não tinham que ter levado aquele bolo. E eu pergunto, e o DEM diminuiu, então, o bolo de recebimento do fundo partidário dele? O PSDB também diminuiu? Isso é que faltam dizer isso para a gente. E o que ocorreu com esses que foram lesados? Porque, na verdade, esses partidos foram lesados. Bom, um absurdo. O ministro, secretário-geral da Presidência da República, ministro Gilberto Carvalho, do PT, ele prometeu em Palanque, no último dia 19 de agosto, que o governo federal ajudaria o município paulista de Franco da Rocha a quintuplicar seus investimentos, caso o candidato a prefeito do PT, que chama-se Kiko, vença as eleições de outubro, na cidade, no município de Franco da Rocha, lá em São Paulo. Ao lado do petista ministro Carvalho, Gilberto Carvalho, afirmou que se hoje o investimento que a cidade consegue fazer, um exemplo, é de 5 milhões ao ano, 20 milhões em 4 anos, eu quero garantir que com Kiko prefeito, com a nossa parceria, faremos nestes 4 anos um investimento pelo menos de 100 milhões. Aumentaremos 5 milhões. O ministro ainda chamou o candidato de pérola. O que eu acho disso? Abuso de poder. Configura-se ameaça ao eleitor, ameaça à comunidade, ameaça à cidadania. Porque eu quero crer que a presidente da República
ela é a presidente de todos os brasileiros. Ela foi eleita para governar o Brasil. Então, essa é meu grande pensamento. Olha, e se assim valesse, o estado, talvez, que mais teria crescido no governo Lula, seria a Bahia. Porque o grande amigo de Lula era Wagner. A mulher do Wagner, ela, a Fátima Mendonça, todos os meses mandavam a camisa feita por um grande alfaiate, um grande camiseiro, que é ali na rua, se não me engano, Afonso Celso, na Barra, e ela mandava fazer sob medida, é o pescoço que tem que ser, ele tem várias medidas de pescoço, quem tem, a camisa é feita para quem tem o pescoço atarracado, para aqueles que têm um pescoção grande, tudo é sob medida. E todos os meses ela mandava, antes do Lula ser presidente da República. Então, o Lula tinha uma estima tremenda a Wagner. E aí, perdemos tudo para Pernambuco. Tudo. O que vinha para cá de automotivo era desviado e ia para Pernambuco. Olha o porto de Suape. Que beleza o porto de Suape. Então vejam as estradas em Pernambuco. E as nossas foram se acabando tanto que eu, na Rádio Sauípe, eu chegava a dizer: governador, não ande de helicóptero, ande nas estradas, porque o povo baiano está morrendo nas estradas, na BA-93, na 324. Era para deixar o negócio se degradar tanto, a ponto da gente dizer, graças a Deus, que então vamos pagar pedágio, porque pode ser que aí diminua o número de mortos na estrada. Então, dos males, o menor, pedagiar. E foi assim que fizeram conosco. Acabamos aceitando ser pedagiado. Não pensem que isso vale. O candidato ganhar porque é aliado a um governador que, por sua vez, é aliado ao governo federal. Não existe. O que existe é o melhor com relação a ser aquele que sabe gerir a sua cidade. Isso é o que é importante em tudo isso. Porque você pode ser filho de um arquibilionário. O homem morre, você é o herdeiro, você pode torrar tudo se você não souber administrar as coisas que você recebeu. Então, existe isso. É aquele que tem o melhor plano de governo, o que tem melhor condição para governar, o que sabe, aquele que sabe controlar, cobrar dos seus secretários. Aquele que sabe cobrar dos seus secretários. Exigir, botar para fora quando eles não responderem às exigências do chefe. Aí, gente, não tem governador que não preste atenção e vai querer ter naquele homem um aliado, ou naquela prefeita uma aliada. E é assim que as coisas se processam. Mas nós vamos em frente, vamos ainda ao nosso programa de hoje. Vamos lá? O presidente Lula está arrasado. O ex-presidente está abatido com o resultado parcial do julgamento do Mensalão, de acordo com o jornal Folha de São Paulo. Aí eu pergunto, está arrasado? Ele disse que não prestava atenção a isso. Nos primeiros dias do julgamento, perguntou-se a Lula, e eu falei aqui, se ele assistiria às sessões do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do Mensalão, e o Lula disse, tenho mais o que fazer. E pouco depois, até nós descobriríamos depois, que além de seguir o placar do Lula, observar tudo, o ex-presidente, ele recorria aos comentários telefônicos do advogado e ex-ministro dele, da Justiça, Márcio Tomás Bastos, para entender melhor os lances ali do que estava acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Então, e agora dizem que ele está se encontrando permanentemente, tendo reuniões semanais com o Zé Dirceu, né? Porque está querendo saber o andar da Suprema Carruagem, o que está acontecendo, o Lula com o Zé Dirceu, estão vendo aí nessa fotografia. Pois bem, gente, segundo a publicação, o Lula está ainda mais frustrado devido ao posicionamento dos ministros Carmen Lúcia, Rosa Weber e Luiz Fux. Os dois últimos
Rosa Weber e Luiz Fux foram indicados ao Supremo Tribunal Federal pela presidente Dilma. E a expectativa dos bastidores do PT e setores do governo era de que eles votassem pela absolvição dos petistas, o que não aconteceu até o momento. O ex-presidente da Câmara Federal, João Paulo Cunha, tem até agora 4 votos favoráveis à sua condenação e 2 contrários. Ele está a 2 votos de ser condenado por peculato, que é desvio de dinheiro por funcionários públicos, e corrupção passiva. Então, integrantes do PT também acreditam que os 3 ministros citados enfraqueceram a tese apresentada pela defesa de que o mensalão foi apenas um esquema de caixa 2 eleitoral. E a Weber, ontem eu disse as 2 frases dela que muito me impressionou, tem se mostrado uma mulher muito firme e muito reta. Então, o que eu quero também lembrar é que o julgamento dos réus do mensalão continua hoje, quarta-feira, com o voto do ministro César Peluso, que vai se aposentar na próxima segunda-feira e vai deixar o Supremo Tribunal Federal, porque vai completar 70 anos. E, na sequência, devem falar por ordem de tempo no Supremo os ministros Gilmar Mendes, aquele que há bem pouco tempo teve aquele escândalo dizendo que o presidente Lula o convidou para uma reunião, juntamente com Márcio Tomás Basto, no qual ele pedia ao Gilmar Mendes para livrar a cara dos petistas. Vai votar também Marcos Aurélio Melo, Celson de Mello e o presidente da Corte, Aires Brito, e sobre o primeiro item da denúncia da Procuradoria-Geral da República, analisado pela Corte. E após as exposições do relator, o ministro Joaquim Barbosa, e também do revisor Ricardo Lewandowski, o julgamento ganhou mais agilidade. Na última sessão da segunda-feira, 4 ministros votaram. Como eu já disse, a Rosa Weber, o Luiz Fux, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. E dependendo do andamento dos trabalhos de hoje e do tamanho dos votos dos ministros, as chances da primeira parte já ser concluída. E os ministros estão julgando 6 réus. Deputado federal João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, acusado de desvio de dinheiro quando era presidente da Câmara, tem até o momento 4 votos, como eu já disse, pela sua condenação por corrupção passiva e peculato, e 2 pela absolvição. O parlamentar também foi condenado por lavagem de dinheiro e por um segundo crime de peculato por 3 dos 6 ministros que votaram até agora. Portanto, os 2 votos de ser condenado, há 2 votos de ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, pode ter seu futuro definido hoje. Ele é acusado de praticar esses crimes, como lavagem de dinheiro, corrupção passiva, peculato. Gente, muita coisa foi feita. E mais, considerando as penas mínimas de cada delito, uma condenação renderia 9 anos de cadeia. Se for somar, então, quantos anos de cadeia vão ser? Mas aí você sabe, divide por 6 e tal, e fica uma coisinha de nada, mas, de qualquer maneira, o povo brasileiro vai ver que não vale a pena meter a mão no que não é seu, né? O crime não compensa. E do jeito como a gente tem agido, parece que o crime compensa. E nós temos que mudar esse pensamento imoral, né? Esse ditado imoral. O único réu do mensalão a disputar votos em 2012 é esse, João Paulo Cunha. Ele ainda é cara de pau e é candidato a prefeito lá em São Paulo. Mas é prefeito de Osasco. Deus me livre que isto ganhe as eleições. Seria uma desmoralização do povo brasileiro. O empresário mineiro Marcos Valério e seus sócios Cristiano Paes, Ramon Hollenbeck, foram considerados culpados por 2 crimes de corrupção ativa pela maioria dos 6 ministros que já votaram. E o carequinha, o Valério, responde por outros 3 peculatos nas denúncias envolvendo o suposto desvio de recursos do fundo VisaNet e os contratos da DNA Propaganda, empresa dele com o Banco dos Réus. E o único que se livrou disso tudo foi o ex-ministro da Secretaria de Comunicações, que é o Luiz Gushiken, que foi do governo Lula. Agora, o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil está complicadíssimo. Também, os 6 ministros votaram pela condenação dele. Esse é o Gushiken. Esse que está aparecendo aí com cara de chinesinho é o Gushiken,
ex-diretor de... Ele foi ministro, ex-ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula, mas todos inocentaram ele, o que foi o inverso. Todos acusaram o diretor de marketing do Banco do Brasil. Esse não vai ter saída. Acusado de receber mais de R$326 mil de propina para ajudar o grupo de Marcos Valério a desviar recursos do VisaNet, mas nega as acusações e afirma que nenhum diretor da instituição, nenhum diretor do Banco do Brasil tomava decisões sozinhos. Ele devia ter dito quais eram os outros que estavam lá, que era o presidente, quem foi que deu a ordem. Isso é que tem que ser. Bom, vamos dar uma passadinha agora. Esse aí é o Pissolato. Esse aí é que é o diretor, era o diretor de marketing do Banco do Brasil. Esse está acabado. Está tudo em cima dele, todo mundo foi, até o Toffoli, aquele que é o queridíssimo de Lula, né? Que foi advogado do PT, que trabalhou dentro do gabinete do ministro, na época ministro Zé Dirceu, da Casa Civil, né? Esse que o Lula, a mãe dele tinha sido vizinha da Marisa Letícia, né? Da família da Marisa Letícia, da mulher de Lula. Então, ele é aquele queridão. Nem ele livrou a cara do diretor de marketing do Banco do Brasil. Pissolato, quase que o nome era Pisa, né? É pizza, é Pissolato. Né? Então, perdeu tudo e está agora sozinho. Não falou, não abriu a boca, então está numa situação dificílimo. E aí vamos ver. Bom, esse daí é o Lewandowski. Lewandowski, esse é o ministro que entrou em rota de colisão com... Ele é o ministro, esse é o revisor, ministro revisor do caso do Mensalão. Entrou em rota de colisão com o ministro relator, que é o Joaquim Barbosa, né? Então, esse daqui, esse é o Joaquim Barbosa. Mas eu quero dizer aqui para o pessoal que está aqui junto comigo, que o Lewandowski, ele não era o do caso da mãe ligada a Marisa Letícia. Ele era sim, só para esclarecer a minha turma que está aqui na sala comigo. Lewandowski era vice-diretor da Faculdade de Direito em São Bernardo do Campo. Isso é que ele era. Então, ligado, conhecia muito bem o Lula, e o Lula, então, como presidente da República, o convidou para ir para o Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a colocação. Bom, meus amigos, pisando aqui na Bahia, a Assembleia Legislativa da Bahia aprovou com urgência, aprova urgência para votar empréstimo de 1 bilhão e 400 milhões. Os deputados estaduais aprovaram, na tarde de ontem, o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei número 19.940/2012, do Executivo, quer dizer, do Governo da Bahia, que dispõe sobre a obtenção de empréstimo do valor de 1 bilhão 487 milhões junto ao BNDES. E o líder do governo da Assembleia Legislativa, o deputado Zé Neto, que está concorrendo à Prefeitura de Feira de Santana, disse que faz parte de uma linha, esse empréstimo faz parte de uma linha de investimentos autorizadas pela presidente Dilma para os estados brasileiros para fomentar os planos plurianuais, os PPAs, né, com foco na infraestrutura. E o líder da oposição, na Assembleia Legislativa da Bahia, que é o Paulo Aze, que é do DEM, critica a falta de transparência do governo sobre o destino desse recurso e dispara contra os governistas, que está chamando os governistas de bancada lagartixa, que só faz balançar a cabeça para o governador. Mas o Zé Neto, o líder, disse que esse dinheiro vai ser para obras, né, com relação a estradas e pontes
Bom, perto das eleições, né, o pessoal está reclamando por causa disso. Mas, de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo, a proposta ainda não foi enviada pelo Executivo para a Casa. Que proposta é essa? Bom, para esse empréstimo já foi. Mas o que não foi enviado foi o projeto de reajuste salarial dos professores estaduais. Não foi votado nesta terça-feira, dia 28, como aconteceu nas 2 últimas semanas também. Daqui a pouco nós vamos começar a ver novamente os professores se insurgirem. E de acordo com o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelo Nilo, que é do PDT, a proposta ainda não foi enviada pelo Executivo, quer dizer, pelo governador. O governador ainda não enviou para a Assembleia Legislativa para que os deputados estaduais votassem. Quer dizer, há um compromisso do governador com os professores que não está sendo cumprido. Ai, meu Deus, que não prejudiquem novamente a nossa estudantada, né? Não é justo, absolutamente, eu não posso concordar com uma coisa dessa. E daqui eu vou reclamar. E bastante, porque chega. Polícia investiga roubo de objetos sacros em Cachoeira. Roubaram da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. É uma pena, ninguém foi preso. O furto foi percebido no último dia 21 de agosto, mas o fato veio a público apenas ontem, dia 28. O delegado, essa é a igreja, linda Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Cachoeira. Linda, 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 linda essa igreja, né? Igreja histórica, né? E o delegado disse que recebeu a queixa do cônego, do Hélio César Vilas Boas, registrou queixa do arrombamento do cofre no dia 21, mas não havia percebido que os objetos também foram levados. 2 dias depois foi que o padre foi realizar uma cerimônia e sentiu falta dos objetos, quando foi feito o aditamento da ocorrência para incluir as informações novas. Agora, entre as peças roubadas, está uma coroa de ouro com brilhantes, que ficava sobre a cabeça de Deus Menino, pertencente à Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda, há mais de 100 anos. É uma pena, né? E o governador Jacques Wagner deu uma ordem de construção, ordem de serviço, para a construção do anel viário de Candeias, na região metropolitana de Salvador. Será assinado hoje pelo governador Jacques Wagner. Tem uma extensão, esse anel viário de Candeias, tem uma extensão de 13 quilômetros. A obra vai beneficiar 175 mil moradores dos municípios de Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, inclusive o povoado de Mataripe. E, de acordo com o governo, serão investidos 15 milhões e 100 mil reais na obra, que teve o projeto desenvolvido pela Petrobras. A construção ficará sob a responsabilidade do Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, quer dizer, do DERBA. Bom, nós vamos dar um pulinho para Camaçari. Agenda dos nossos candidatos a prefeito de Camaçari. Agenda do candidato Maurício. Às 10 horas da manhã, teve uma caminhada na Nova Vitória. Às 3 horas da tarde, vai ter uma caminhada na Santa Maria. Às 5 horas da tarde, vai ter outra caminhada na Rua Maria Emília, Lama Preta. Às 6h30 da tarde, reunião da Academia de José Mário. Às 7h30 da noite, reunião com Carlinhos das Bases na Mangaba. Às 8h30, reunião vai ter no Ponto Certo. E às 9h30, uma reunião do Uniel no Nova Vitória. Candidato Ademar Delgado, do PT. 9 horas, iniciou com a visita no comércio de Camaçari. Às 4 horas da tarde, caminhada no Cristo Redentor. Às 7 horas da noite, inauguração do comitê do candidato a vereador Marcelo Matos. Às 8 horas da noite, jantar de adesão do candidato a vereador Ronaldo da Caixa. Aliás, jantar de adesão com um candidato. A agenda de índio do PSTU não foi divulgada. A agenda do candidato Zé de Elísio, do PP.
teve às 8 horas entrevista no programa Se Liga Bocão, da Rádio Sociedade FM. Às 10 horas teve uma visita na Avenida Radial A e Radial B, centro de Camaçari. À 1 hora da tarde, ele vai ter uma entrevista no site Jornal Camaçari Notícias. Às 4 horas da tarde, caminhada da coligação Unidos por Camaçari, no Parque Verde 2. Às 7h30 da noite, reunião com lideranças na localidade de Morrinho, em Barra de Pojuca. A agenda do candidato Haroldo do PSOL não foi divulgada. A agenda da Tereza Gifone, 9 horas, caminhada no 2 de julho, partindo da Vila Goiana, ao Gravatá. E às 3 horas da tarde, na sede do PSDB, Praça do Ficam. E ela vai ter lá, talvez, encontro na sede, deve ser isso, 15 horas, sede do PSDB, aonde ela estará, ali na Praça do Ficam. Como perguntar não ofende, eu não ouvi de nenhum candidato a palavra acessibilidade. E isso eu estou prestando atenção. E não pensar nos nossos deficientes físicos, hein, gente? Pessoas com dificuldade em locomoção e com outras deficiências. Tem que pensar nisso. Tem que pensar nas praças, calçadas, prédios públicos, ônibus e até mesmo projetos turísticos. Tem que pensar nos cinemas, nos teatros, nos prédios públicos, nas escolas, nos postos médicos. Tudo tem que ser adaptado para atendimento ao deficiente, incluindo os nossos deficientes visuais. Para se votar, não vai se ter que ter lugar que, se tiver que subir alguma escada, vai ter que botar embaixo e a pessoa vai ter que votar embaixo. Vai ter problema. Temos que pensar nisso. Agora, você quer que eles... ônibus. Por que eu falo em ônibus? Porque tem que ter um elevador, a porta de entrada do ônibus, para quando a pessoa não tem condição de subir, aquilo desce e ele, então, pisa ali e coloca na parte, então, ali, paralela aos assentos do ônibus. Uma grade à frente dos ônibus para receber cadeira de roda, para receber bicicleta. Então, tem que ter passeios, rampas de sinalização. Tudo isso nós temos que ter. Tudo tem que ser adaptado para o atendimento ao deficiente. E aqui em Camaçari nós temos muitos deficientes. Nós temos uma calçada aqui, foi uma ideia, uma colocação que nós vemos em tudo quanto é canto. Você vai em Brasília, vai em grandes cidades, você vê com essas bolinhas. Mas o que eu vejo é que, de repente, as nossas calçadas são estreitas, aí, de repente, uma pessoa cega pode esbarrar num poste. Porque você vem, para junto de um poste. Eu sei que eles andam fazendo assim, meio assim, inclinando a sua bengala. Mas, gente, temos que pensar. Eu não vi se falar, ainda não vi ninguém mostrar o que vai fazer. E torno a falar todo o tempo nisso. Pestalozzi e APAE. O que vocês vão fazer com a Pestalozzi e APAE? Que precisa muito. Porque são meninos realmente síndrome de Down e várias outras coisas esses meninos têm. E não são olhados como deveriam ser. Recebem migalhas. Migalhas. Aí você pode até dizer, sim, mas a prefeitura dá professores. Sim, dá os professores. É pago pelos professores, pago pela prefeitura. Mas como paga a luz, água, a limpeza que tem que ter ali, tem que cortar as gramas, tem que pintar, tem que comer, tem que ter transporte para pegar aqueles meninos que não podem sair de casa. E, acreditem, a grande maioria, se não a totalidade, são de crianças de baixa renda. Então, gente, vamos ter cuidado com relação a tudo isso. Bom,
esse é o programa, nós já vamos terminando o programa, é a minha parte do programa, e eu quero dizer só para vocês que do edital de convocação de Assembleia Geral para aprovação de estatuto, eleição e posse da diretoria executiva e conselho fiscal da Associação das Escolinhas de Futebol de Camaçari, hoje, dia 29 de agosto, local na sede da Liga de Futebol de Camaçari, às 6 horas da tarde. Informações, por favor, fala com o Sérgio, telefone 9198-4175 ou 8289-4054 ou 9632-5464 ou com Dilma Mendes, com 9979-7267 ou 9129-6018. E o edital de convocação de Assembleia Geral para aprovação de estatuto, eleição e posse da diretoria executiva e conselho fiscal da Associação das Escolinhas de Futebol de Camaçari, na sede da Liga de Futebol de Camaçari, às 6 horas da tarde de hoje. E mais, moradores reclamam da falta de calçadas em Camaçari. Imagine, os moradores reclamam de calçada, imagine aqueles que são cegos, né? E os cadeirantes, como é que andam. Alguma colocação, a matéria? Vamos lá ouvir essa matéria. Essas imagens mostram um problema que se estende por vários pontos da cidade de Camaçari. A ausência de calçada e sua má conservação coloca em risco a passagem dos pedestres que se sentem muito incomodados com a falta de estrutura. Uma pessoa que tem dificuldade motora, ele não vai conseguir trafegar na maioria das ruas de Camaçari. Esse não é um caso isolado. A gente vê as calçadas cheias de rampa, cheias de obstáculos. A maior parte do pessoal, se você observar, quase todos andam, trafegam pelo meio das ruas. Porque nós não temos passeio aqui em Camaçari. Muito ruim, muito ruim. Nessa época de eleição que começaram, em vez de ajudar, piorou mais. Começou a quebrar as ruas, você muitas vezes pisa em lama, em água, disputa o espaço com o carro, tem uma derradeira bagunça. É que nem a gente vê, de um lado você procura um lugar melhor para andar. Você está vendo aí, né? O mau cheiro, as ruas sujas, é lixo. É tanta coisa que realmente incomoda, né, os moradores. Principalmente nessa rua aqui, que já tem muitos anos que ela é desse jeito aqui. O pessoal da Embasa cavou aqui para ajeitar uma turbolação e até hoje não ajeitou. Quem passa diariamente pelo local sofre com a situação. Eles não têm escolha, enfrentam o mato, os buracos ou caminham na própria pista em meio aos carros. As calçadas, os carros tomam conta, né? A gente tem que ir para a pista, como é que diz? Arriscando, né, a própria vida, né? Uma cidade que, segundo eles, tem uma das maiores rendas. Não, segundo eles, não. Você vê na internet, em qualquer jornalismo, você vê que é uma das maiores rendas municipais é aqui Camaçari. E a gente, se fosse bem utilizada essa verba, a gente era para andar em tapete vermelho. A gente anda aqui, anda pelo meio da rua, dividindo o espaço com os carros. Ninguém merece. Ninguém merece. Olha, Humberto Heller vai agora conversar com José Mangabeira, advogado, e que vão falar sobre o debate que haverá aqui na segunda-feira, dia 3, e com os candidatos a prefeito de Camaçari. 6 candidatos a prefeito, hein? 6. Vai haver um debate aqui na segunda-feira, dia 3, e às 10 horas da noite vai ser um senhor debate aqui na nossa Camaçari TV. Aguardem, onde vocês vão ter todas as informações. Uma paradinha rápida. Sua casa vai ficar muito mais bonita com a promoção de artigos de cama, mesa e banho na Enxovais Bahia.
Capas de sofá a partir de R$ 28,90. Edredom casal a partir de R$ 45,90. Capa para almofada a partir de R$ 2,99. Jogo de banheiro com 3 peças a partir de R$ 8,90. Cortina a partir de R$ 16,90. Tapete de sala a partir de R$ 79,90. Jogo de cama 3 peças a partir de R$ 17,99. Colcha bordada a partir de R$ 17,99. Toalhas de banho infantil a partir de R$ 14,90. Artigos de cama, mesa e banho em até 6 vezes sem juros. Aceitamos Visa e Master. Avenida Radial A, 55, Centro, Camaçari. Telefone 71 3622 1885. Enxovais Bahia. Impossível não comprar. Multisupermercado, onde qualidade e atendimento já é tradição. Lhe oferecemos a cesta básica mais completa e mais barata do mercado. Aproveite nossa terça verde, dia de comprar frutas e verduras com os melhores preços. E a nossa quinta filé, onde você compra a melhor carne da Bahia, também com os melhores preços. E nas compras acima de R$30, você concorre a um carro, uma moto, um caminhão de prêmios e 1 ano de compras grátis. E mais, ao adquirir o seu cartão da Rede Smart no Multisupermercado, você ganha uma linda sacola. O carreto é grátis. Smart Multisupermercado, Rua Cássia Rosa 36, Gleba. Telefone 36215446. Crescendo com Camaçari. Multisupermercado. PP Ponto do Piso, sua mais nova loja de pisos em Camaçari. Trabalhamos com todos os cartões, cheques e no carnê em até 10 vezes sem juros. Avenida Radial B, 594, Alto da Cruz. Telefone. Meus amigos, minhas amigas de Camaçari, boa tarde. Estamos aqui no programa Cimara Ellery, na entrevista aqui com o doutor Mangabeira, sobre um evento extremamente importante que vai ocorrer segunda-feira, às 22 horas, dia 3, segunda-feira, às 22 horas, que é o debate entre os 6 candidatos a prefeito de Camaçari: Ademar, Maurício, Tereza, Zé de Elísio, Haroldo da TV e o Índio Industrial. E essa aí, gente, é um fato que vai realmente, porque vão ser 2 horas e meia, mais ou menos, de debate, começando às 10 horas, e vocês durmam um pouquinho antes de coisa, para estar acordado e ver o que cada candidato vai fazer. Porque cada candidato vai perguntar a cada candidato aquilo que ele quiser, porque é uma pauta aberta. Lógico que a gente quer que concentre na educação, saúde, essas coisas todas. Mas aqui está comigo Mangabeira, e eu vou então pedir ao ilustre advogado para dizer alguma coisa, ele que é o coordenador que fez essas coisas todas. Humberto, esse grande debate entre os candidatos é uma afirmação e uma ampliação da Camaçari TV, Canal 33, com o processo eleitoral democrático. Então, essa decisão foi muito acertada, muito bem, porque Camaçari não tem esse tipo de evento. Nós temos alguns debates que é de raio, mas a imagem é muito importante que o eleitor tome conhecimento das propostas dos candidatos. E isso veio a calhar, né? Porque está muito bem coordenado, muito bem administrado, há segurança, há o equilíbrio
que a lei exige, a Lei 9.504, ela exige que haja equilíbrio entre as oportunidades entre dos candidatos. Isso. Então, isso aí foi observado nos mínimos detalhes, e o sorteio, a isenção, muito importante, porque nós procuramos fazer sorteio de todos os eventos. São 5 sorteios, até mesmo a posição do candidato, ele foi observado na mesa, foi feito, inclusive, com a participação de todos os candidatos, né? Os assessores foram que tiveram aqui, que fizeram o sorteio, fizeram a regra. A regra, na verdade, nós não fizemos. Quer dizer, você, na realidade, fez reuniões, algumas reuniões, com os candidatos ou seus representantes que vieram conversar, entendeu, com a Camaçari TV, definindo como eles querem. Justamente. E muitas vezes, acredito que em votações internas. Houve votações em que... E houve debates também aqui entre as partes, para que se chegasse a um consenso que pudesse contemplar todos. E isso aí ficou muito claro. Foi contemplado todos, e todos estão satisfeitos, e a regra foi estabelecida, e vai agora para uma comissão que vai acompanhar todo o debate. Haverá uma comissão julgadora, onde é eles que vão decidir sobre pedido de resposta, que é o que sempre acontece, aquela coisa da ofensa. A ofensa, né? Pessoal. A ofensa pessoal. Porque entre os assuntos, não, né? Mas às vezes não pode se ceder e dizer uma coisa e ofender a honra do outro. E ali terá o assessor, vai estar junto, em contato, interagindo com essa comissão, para quando houver uma ofensa, ele solicitar da comissão que seja julgada ali, julga na hora, e no final da rodada se dá aquele 1 minuto que é para o candidato, a defesa e retira 1 minuto do candidato ofensor. O ofensor perde 1 minuto. Será penalizado no final de cada rodada. E outro fator que é muito importante nisso tudo é que haverá plateia, agora uma plateia já organizada, selecionada, onde também não pode haver a manifestação assintosa, né, por parte dessa plateia, porque ele vai ficar com um crachá que vai ser facilmente identificado qual é o candidato, é convidado aquele candidato. O candidato vão ter direito a convidar 20 pessoas. Isso. E se essas pessoas cometerem alguma infração lá, o candidato será punido. O candidato é que será penalizado. Penalizado. Isso foi uma exigência dos próprios candidatos que aqui estiveram. Quer dizer, aí uma imprensa se manifesta, aí o candidato deles aí perde 1 minuto. Perde 1 minuto, porque eles vão ficar dispostos, de certa forma, na plateia, em grupos, onde vai ser facilmente identificado cada grupo de cada candidato. Então, nós observamos que os candidatos, por ser os beneficiários de uma parte, da outra é o público, é o telespectador, que vai conhecer melhor esses candidatos, as propostas. Eu não foi observado, dado a isenção que nós conseguimos implantar e acompanhar com as partes, nós conseguimos fazer com que eles é que vão fazer o programa. Na verdade, nós não vamos fazer programa nenhum, nós só vamos conduzir o programa. Coordenar, porque eles vão chegar, eles chegaram aqui, ditaram como é que eles querem, tudo como eles pretendem que aconteça lá. Então, nós fizemos isso, debatemos sobre o tempo, que é muito importante, né? O tempo da resposta, da réplica, da tréplica, e a participação dos jornalistas, dos profissionais que militam na cidade. É muito importante também que eles vão poder fazer uma pergunta, e essa pergunta normalmente é muito mais pertinente do que muitas que são feitas por aí, até por candidato, porque a imprensa, esses homens, esses profissionais, eles estão no dia a dia dos acontecimentos, então vai ficar muito mais fácil ele fazer uma pergunta para o candidato, porque ele vai jogar ali um sentimento da população, do eleitor. Então, isso vai ser muito importante, esse detalhe. Quer dizer, agora, esse regimento, essa norma, né? Como é que chama?
nós fizemos um cronograma. Um estatuto. E fizemos a regra. Uma regra. A regra com as cláusulas. São cerca de 12 cláusulas, onde está contemplado ali todo o desenrolar do debate. Então, eles vão receber, hoje, a partir das 2h, nós temos uma segunda reunião, se não contasse com as entrevistas, que nós fizemos reuniões, essa seria já a quarta. Então, nós vamos conversar com eles, mostrar, eles vão assinar esse documento, o protocolo já foi feito, e agora eles assinam o documento dando ciente dos eventos. E também importante porque nós pedimos que o candidato compareça, ele está comprometido a comparecer ao local 1 hora antes. Então, esses candidatos ainda vão ter a oportunidade de haver uma pré-eleção mínima para orientar antes do debate. Antes de levar ao ar. Possa ser que não tenha havido uma comunicação correta, não houve tempo, coisa desse nível. Então, nós vamos procurar fazer com que o candidato, ao entrar no debate, ele tenha na cabeça todos os tópicos do que ele vai produzir ali em nome da democracia, das eleições que deve perdurar. Agora, existe uma lei federal e coisa que regula essa coisa? Existe, Humberto. Olha, tem a Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, lá no seu artigo 44 e seguintes, onde ela estipula, ela orienta como deve ser um debate, exige determinadas regras para um debate. E a principal, que é o equilíbrio. A proposta jurídica, ela exige ali do debate que haja equilíbrio de oportunidades. Não pode haver uma oportunidade de tempo, de ordem, de coloração, de qualquer que seja, no mínimo detalhe, tem que haver o sorteio. A lei é claríssima quando ela exige que haja sorteio para determinar essas posições, essas questões, para justamente manter esse equilíbrio jurídico, que é uma norma constitucional e que prevalece nessa Lei 9.504. E é muito importante que haja esse equilíbrio. Nós, por exemplo, soubemos que em outros debates não participaram todos, porque a lei faculta também. A lei faculta ao candidato, ao organizador, o debate onde tem candidato que não está representado no Congresso, ele é facultado à emissora convidar ou não. Mas nós convidamos a todos para que fique claro que não há nenhuma tendência nenhuma e que o debate vai ser contemplado toda aquela coisa que trouxe a Lei 9.504. Então, nós estamos tranquilos contra isso. Os 6 candidatos que nós citamos aqui foram convidados. E se algum não comparecer? O fator não comparecer, nós também já estudamos. Se faltar algum candidato, o local dele vai ser preservado, o tempo nós vamos redistribuir para os outros candidatos, enfim, não vai haver nenhum prejuízo para o debate. O prejuízo, naturalmente, vai ser para o candidato. Mas, por exemplo, o candidato não compareceu. E aí eu fui sorteado, uma hipótese, entendeu? Imagine que eu sou candidato, eu fui sorteado para fazer uma pergunta para ele, mas ele não está ali. Aí eu sou sorteado. Eu faço a pergunta para ele? Olha, por vazio, vamos dizer assim? Ficou acertado que haveria essa pergunta. Mas como o sorteio vai ter que ser feito na hora, né? Nós só vamos saber que ele não veio 1 hora antes. Naturalmente que o sorteio dele pode não entrar aí, a pedrinha onde ele é o nome sorteado nem. Agora, como nós estamos prevendo que pode chegar ainda, então nós vamos ter que processar como se ele, como a lei mandar, a oportunidade vai ficar ali gravada. O reservado, o local dele, a cadeira vai ficar lá vazia, aberta, onde nós vamos citar que o candidato não ocupou por livre e espontânea vontade, porque ele não quis, porque ele também não é obrigado. Aí eu faria uma pergunta, seu fulano, e aí, como é que você vai resolver o problema da saúde? Aí ele não vai responder. E aí depois eu posso até fazer algum comentário?
Haveria, réplica, pela regra, ele tem direito àquele tempo que o candidato não pôde proporcionar a ele, não usou. Então, é do candidato sorteado que vai fazer, que aí são todos os candidatos. Porque a regra, né, ela é clara ali e tal, todos os candidatos farão uma pergunta ao candidato. E sendo assim, não vai haver nenhum candidato... 6 candidatos perguntam a 6 candidatos. 6 Ok. candidatos perguntando a 6 candidatos. Isso quer dizer que ele... São 30 perguntas, 30 né? perguntas. Porque eu não pergunto para mim mesmo, pergunto para 5. Né? Porque eu sou o 6. Isso causa muito problema. Então, eu vou perguntar para 5. Para 5. Mas como somos 6, são 6 vezes 5, 30 Vai haver perguntas. 30 perguntas. Aí vai... O tempo. Agora, a preocupação que eu acho por esse debate é que essa preocupação, ela traga, Humberto, quem vai atrair, quem vai manter ali o público ali naquela coisa de ver, ouvir ali, vai ser o assunto, eles mesmos. Eles são o astro da coisa, né? São os atores globais do dia. Justo. Eles são os personagens que tem que fazer aquela coisa funcionar. O cidadão, o telespectador, ele vai desviar, vai desligar alguma coisa parecida se o assunto não estiver agradando a ele. E como a Camaçari TV, o Canal 33, o telespectador, ele é bem contemplado, né? Os programas, toda a rede, então haverá essa possibilidade. Agora, cabe aos candidatos manter essa audiência em cima. Ok. Bom, eu queria lhe avisar, o deputado... Deputado, que bom, hein? Vou passar lá no caixa. Advogado Mangabeira, que o nosso tempo esgotou. Foi uma alegria muito tê-lo aqui, para a gente esclarecer, se for conveniente, mais uma vez o povo precisar, a gente pode até fazer a reprise desse material para as pessoas entenderem e que, sem dúvida alguma, todos vocês que estão assistindo, não se esqueçam de estar ligados. Suas considerações finais, que eu vou encerrar o programa. Eu agradeço, doutor Humberto, porque eu já sou fã do político Humberto Hélio há muito tempo, né? Fez uma boa administração na cidade, montou essa estrutura que está aí até hoje. Então, na verdade, eu tenho que agradecer estar aqui conversando com você e esclarecendo ao telespectador do Canal 33. Bom, eu agradeço ao advogado Mangabeira e agradeço principalmente sua paciência conosco, que nós passamos talvez um pouquinho do tempo, mas é porque é um assunto muito importante. A vida de Camaçari depende de você. Bom prefeito, bom governo. Mau prefeito, mau governo. Só depende de nós, naquele momento sagrado. É um momento sagrado, no dia 7 de outubro, quando a gente faz digita o número daquele que a gente vai escolher para o prefeito. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.